Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Estamos fazendo um estudo do livro A Faxina e queremos convidá-los a acompanhar com a gente esse estudo. Nós estamos no capítulo 12. Queremos agora deixar para vocês o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br. E o telefone para vocês entrarem em contato com a Boa Nova, dar sugestões, fazer qualquer, mesmo a crítica, ou nos ajudar a fazer o programa, é só no 0800 97 95011. Liga lá, 0800 97 95011. Queremos também convidar os ouvintes a fazerem parte do Clube Amigos da Boa Nova. Esse Clube Amigos da Boa Nova, é que ajuda a Fundação Espírita André Luiz. Quem for sócio, quem se associar, vai estar ajudando a Fundação. E, meus amigos, vocês mesmos que trabalham nos grupos espíritas, que auxiliam as entidades, sabem quanto é difícil levar adiante um trabalho. E precisamos de ter uma renda para isso. Então, vamos pedir aos amigos para filiarem, para se associarem ao Clube Amigos da Boa Nova. Queremos também, amigos, deixar o nosso abraço carinhoso a todos vocês que estão conosco e que Jesus, nosso mentor maior, ilumine a casa, ilumine o coração de cada um. Uma boa tarde a todos. Jairo, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos companheiros, ouvintes. Que Jesus nos abençoe, nos trazendo muita paz, muito amor, muita alegria, né, Sônia? Isso mesmo, Jairo. Jairo, nós estamos fazendo o estudo do livro A Faxina, no capítulo 12, e aí nós estamos contando a história do Joabe. Sim. Né? O Joabe, Jairo, é aquele menino que os pais faziam de tudo, né? A mãe dele ainda fala que o pai faltava adivinhar os pensamentos do Joabe. E acontece do Joabe sair com os amigos e envolver com bebida, com drogas, e acontece um acidente, desencarna ele e os amigos. Jairo, a mãe do Joabe fala assim, da seguinte forma: o pai não suportou a perda e hoje encontra-se depressivo. Nada o faz levantar daquela cama. Desde o dia em que me disse ter tido um sonho terrível com Joabe. Os médicos e os hospitais já fizeram de tudo, mas ele continua enfurnado lá. Jairo, um sonho deixou o senhor dessa forma? É, porque pelo que subentende-se aí, não é? O pai do Joabe teve um contato, né, uma presença junto ao filho desencarnado e o vendo em situações extremamente complicadas, extremamente difíceis. Isso provocou nele um grande choque. E quando ele retomou ao corpo físico, ele retornou com aquela lembrança, né? E essa lembrança, uma lembrança que ficou arquivada, né, de uma forma subliminar, é a lembrança que, pelo que se entende aí, é a base dessa depressão que ele se encontra. Jário, vamos analisar um pouco a situação do pai do Joabe e a questão deste sonho. Uhum. Não vamos adiantar o que ele viu, não, Jário. Uhum. Olha só, o pai do Joabe, pelo que nos conta aqui, não teve aquela participação mesmo como função de pai na educação do Joabe. Pelo contrário, ele facilitou ao máximo os acontecimentos para o Joabe, uhum, né, para desencadear isso tudo. Jário, ele no sonho vê o que aconteceu com o Joabe, então isto acionou nele um gatilho da culpa também, pode ser, por isso a depressão, né? Tranquilo. Ô, Jário, mas a depressão causa isto, né? As pessoas passam a viver num mundinho só dela e não querem interagir com as outras. O que aconteceu com o pai do Joabe, ele ficou lá na cama, não queria conversar com ninguém, ficou naquele estado lastimável, não é isso? Vamos entender a mecânica de uma maneira correta, né? O pai do Joabe, ele desdobra-se, né, durante o sono
e vai aos locais, né, ou ao local aonde encontrava o seu filho. Sim. Vendo o filho em estado de penúria, de intensas dificuldades, ele se assusta, ele se comove, uma série de coisas acontece no interior desse pai, além da culpa, como você muito bem colocou mais ao início. Ora, o susto, ele é tão grande, o abalo emocional, vamos dizer assim, ele é tão grande que ele acaba influindo negativamente sobre o sistema do humor ou o sistema límbico, produzindo o que nós chamamos de transtorno do humor depressivo. Por que provoca o transtorno do humor depressivo? Porque, na medida em que o sistema límbico ou o sistema do humor ele é afetado, ele tem prejuízos no seu funcionamento, produzindo nada ou produzindo muito pouco neurotransmissores. A ausência de neurotransmissores, ela fatalmente vai determinar o comportamento depressivo. Então, desta forma, nós vemos o comportamento depressivo como um evento químico, um evento químico fisiológico de gênese espiritual. Entendi. Tá certo? Ô, Jário, isso também se aplica àqueles casos de um casal que viveu longos e longos anos e um deles desencarna, o outro logo depois, o outro que ficou, cai em depressão e logo depois também desencarna. Às vezes, sim, né? Isso é muito comum. Nós podemos ter estes casos desde as questões genéticas, né? Podemos ter esses casos nas questões reativas, como a perda de um ente querido, né? Outros problemas mais, como nós podemos ter esses casos também oriundos de problemas vasculares, né? Cerebrovasculares, né? Que acaba por danificar, né, as áreas do sistema límbico e acaba por produzir, dentro dessas lesões, problemas também de transtorno de humor. Certo. Jário, interessante que... Aliás, e pode também ser induzido por drogas. Sim. Não é? Jário, interessante que outro dia eu encontrei um adolescente e ele virou para mim e falou assim: mãe é uma raça muito sem noção. Agora, eu vou ler esse pedaço aqui, esse parágrafo aqui para os ouvintes, e a gente vai ver que tem mãe mesmo que é muito sem noção. Veja bem. Aí a Carmelita fala com o pai do Joabe da seguinte forma: sempre falo com ele, levanta, homem, pois o teu filho é um santo, a viver as glórias do Senhor. Imagine, anjo. Ela chamava Marcelo Rios de anjo, né? Imagine, anjo, que a ruindade do povo é tão grande que nem depois de morto a inveja cessou. Continuaram a falar que ele estava embriagado e drogado, uma mentira deslavada, própria dos maldosos, pois nosso Joabe nunca lidou com essas coisas. Quando bebia, era uma cervejinha, coisa de criança mesmo. Uma cervejinha, coisa de criança mesmo, né? Vamos viver se cervejinha é coisa de criança. Não é nem de adulto, quanto mais de criança. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Agora, o que a gente tem que também relevar, trazer aí a análise, é que o Joabe já era um jovem feito, né? Quando destes acontecimentos, não é? Sim. Joabe já era um jovem feito. Agora, no processo da criação, no processo, não é, vamos dizer assim, da educação infantil, não é? Infelizmente, o que nós estamos vendo é que os pais começam muito tarde, não é? Porque os pais começam a educar seus filhos e acham que vão educar os filhos quando eles começam a querer colocar as manguinhas de fora, não é? Isso. A sair, a questionar as coisas,
quando o pai vê a filha passando na sala com a saia curtinha, né? Ele fala, mas que saia curta, não é? Quer dizer, ora, quando os pais resolvem intervir, já é tarde, não é? Por quê? Porque a educação, ela tem que começar no planejamento familiar. A educação, ela tem que começar no planejamento familiar. E ela se estende em todo o curso do crescimento, não é? Ela vai desde o processo de gestação, não é? Os primeiros anos de vida, e ela vai aí até 10 anos e meio, 11 anos, que os pais ainda têm condições de modelarem esse barro informe, não é? De atingirem, de acionar essa personalidade. Por quê? Porque depois que essa criança, né, ela sai desse estágio da infantilidade, entra nos estágios da pré-adolescência, da adolescência, não é? Ora, é quase que um barro já formado, você não tem mais condições de modelar muito, no máximo, dá um acabamento, um polimento, isso aí, se ele tiver forma. Não é? Então, nós temos que nos preocupar muito com os primeiros passos e não com os últimos. Ô, Jário, mas você abordou um tema assim, que tem me preocupado muito. Vejamos, nossa geração foi educada na base da repressão. Né? Hoje, não é assim. Mas a gente tem visto tanto desrespeito dos filhos com os pais, Jairo. Sim. Os filhos, eles falam mais alto que os pais. Pois é, mas o desrespeito começa pelos desrespeitos dos pais. Porque os filhos falam mais alto que os pais, porque os pais falam muito alto com eles. Entendi. Não é? Então, aí não é um desrespeito, é uma disputa de espaço. Sim, isso mesmo. A disputa Você de espaço. Bem, isso mesmo. À medida em que o pai ele se impor não pela altura da voz, mas pela entonação da voz, não é? Sim. Pela força do comando, não é? As coisas ficam diferentes. Sim, não é? Isso mesmo. Quando você vai, por exemplo, né, vamos trazer um exemplo militar aqui. Quando você vai a uma solenidade militar, alguma coisa assim, uma coisa a gente observa. Né? Aquele exercício que eles chamam de ordem unida, né? Sim. E que tem ali as vozes de comando, quem está no comando ali não fica gritando e berrando, não. Né? A pessoa fala meia volta, né? Direita, esquerda, mas tem uma entonação, né? Marca presença. E assim também, não é? Tem que ser a conduta dos pais. Jairo, na questão dos filhos envolvidos com drogas, veja bem, normalmente os pais eles não têm conhecimento daquilo que os filhos estão ingerindo, estão fazendo uso, e também tem aquele lado, é melhor fingir que não está vendo, tá entendendo? E as coisas vão caminhando desse jeito, e o filho cada vez mais se drogando, e aí por aí vai. E os filhos cobrando uma atitude de disciplina dos pais. Sim. Não é? Cobrando do pai uma autoridade. Né? Eu tenho visto nos encontros que eu participo com essas mães que têm filhos envolvidos com drogas, que os filhos estão cobrando uma atitude dos pais também, né? Ele espera que o pai coloque um basta nisso. Mas é como você disse, esse basta tinha que ter sido colocado lá no começo. Sim. Não é? E outra coisa, né, as pessoas ficam revoltadas, porque não pode mais bater nas crianças, porque uma chinelada fazia muito bem, porque não sei o quê. Ora, não vamos discutir essa questão. Não pode. Né? Agora, o que educa não é chinelo, nem correia, nem vara. Né? O que educa é participação e exemplo familiar. Né? Isso é que educa. Então, na medida em que a família não é participativa, né? Muitas famílias são extremamente participativas, não é? Sim. No churrasquinho, não é? Na bebida, não é? Nas farras, aí são extremamente participativas. Agora, participativa, não é?
como, vamos dizer, dentro dessa metodologia de participação em experiências, em divisão de experiências, isso aí muitas vezes deixa muito a desejar, né? A droga, ela não pode ser tratada como um fator causal. A droga, ela é uma consequência, não é? De uma série de acontecimentos que vieram permeando a vida desse ser. Então, a coisa não pode ser tratada ao final, né, como a droga é a maior vilã. Não, a droga ela só entrou porque ela achou espaço. Sim. Né? Ela só entrou porque ela achou espaço. Mas eu criei meus filhos tudo igual. Uai, aí está o seu erro, porque nós somos individualidades, cada um é um, cada filho demanda um nível de atenção, cada filho demanda um nível de aproximação, cada filho apresenta os seus níveis de carência. Então, a criação, a educação, ela tem que ser personalizada. Hoje, no mundo moderno, não é? Eu sou partidário dessa questão, pode me criticar quem não é, eu estou dando uma opinião, mas eu acho que uma boa família começa pelo planejamento familiar. Não é? Hoje, né, pela necessidade que tem os pais de trabalhar, tem os pais de correr atrás da sobrevivência, né, as dificuldades que existem, porque não é, na minha época a gente chegava no lugar e falava assim, me dá um copo d'água aí, né? A gente não era assim? Sim. A pessoa ia lá, punha o copo d'água. Hoje você chega no lugar e fala assim, me dá um copo d'água aí, a pessoa fala R$1. Não, não é? Ué, não é assim? É assim. Ué, qualquer lugar que você vai no banheiro, né? 50 centavos, né? Qualquer banheiro público é 50 centavos, R$1. Ou seja, não há aqui uma crítica, mas há uma visão aqui da força do capital, né? Você tem que trabalhar, você tem que produzir para gerar, né, o conforto ali da sua família. Então, hoje, pais, né, as mães têm que trabalhar, né, e têm que gerir as suas famílias. Ora, então os níveis de dificuldades aumentaram. Né? Então, antes, você podia ter 9, 10 filhos, porque tinha uma esposa que ficava direto em casa e ela era auxiliada pelas filhas, que começavam a criar os irmãos mais novos, não era assim? Sim. Né? Hoje, isso não existe mais. Como que você vai tomar conta de 10 meninos hoje, Sônia? Não tem como não. Tem jeito não, ué. Não é? A gente, não tem jeito, não é? Hoje, eu fico vendo, né? Eu vou trazer um exemplo pessoal, né? Eu fico vendo os netos, a netinha, a filha me liga, pai, dá para você levar fulana? Fala, dá. Aí eu saio correndo de lá, levo, e aí, né, aí pronto, tá tranquilo, aí chega o dia, pai, o fulano tá trabalhando, eu também não posso sair, dá para você buscar? Eu vou lá buscar. Quer dizer, hoje participa a família toda, toda, né? isso todo mesmo, mundo. Hoje participa a família toda, não é? E a gente tá sempre alerta, tá sempre unido, não é? Quer dizer, se você tem hoje 9 filhos, 8 filhos, 7 filhos, ora, não dá tempo nem de você saber o nome deles. É verdade. Quanto mais a atenção escolar, né? É, isso mesmo. Ô, Jairo, a Carmelita fala assim com o Marcelo Rios. Uhum. Ele sempre foi um rapaz exemplar. O senhor precisa conhecê-lo. Mas sabe como que é a língua do povo. Ela é tão brava e ferina que sou incapaz de reconhecer o seu descanso eterno. Uhum. Ô, Jairo, até nesse momento, o desencarne de Joabe, a forma que foi, a Carmelita não tinha noção, Jairo. Sim. Como que é isso, mas meu Deus? a grande maioria, né, é assim mesmo. Não vamos falar. A gente custa a ver mesmo, a enxergar. A Dona Carmelita somos nós. Né? Isso mesmo. Dona Carmelita nos representa aí nessas páginas, né? Muito voltados, né? Às fantasias, às ilusões das coisas, né? Pouco realistas, né? Vendo, né? Sem querer enxergar. Isso, Jesus Jairo, dizia assim, mesmo. né? Quem tiver olhos de ver, que veja. Isto. Porque tem olhos que não são de ver. Jairo, assim, a gente vê assim,
são nossas crias e são perfeitas. Perfeitas, justamente. Ué. Jairo, mas isso é muito comum. E por isso que as coisas acontecem nesses níveis, né? E acontecem em profusão, não é? Isso. A gente... Porque nós somos aí a Carmelita, sempre iludidos, fantasiosos, né? O menino toma recuperação, ele fala assim... Ontem mesmo uma pessoa estava me contando que a filha dela tomou recuperação. E aí ela falou com ela assim, uai, fulana, você tomou recuperação? Aí ela falou assim, o professor é muito ruim. Quer dizer, aí a pessoa estava me falando, agora vê se pode, né? Ela tomou recuperação, o professor é que é ruim. Não, eu falei com ela, a sala inteira tomou recuperação? Ela falou assim, não, eu e mais duas. Ah, bom. Ô, Jairo, né? Eu escutei e foi assim, a professora não vai com a minha cara. A professora não vai com a minha cara, né? Quer dizer, e pior, os pais aceitam essas desculpas, né? Aceita, é mesmo. E aí vai contar para uma amiga, minha filha, coitada, tomou recuperação, tomou... mas o professor, Deus me livre, eu vou tirá-la daquele colégio. Assim mesmo, não é? Por isso mesmo. que as coisas vão do jeito que vão, porque a lei é do menor esforço. Não é? A lei é do menor esforço. Ora, cabe aí a presença, né, dos pais mesmo, né? Ontem, eu conversando com uma mãe, né? Eu falei com ela assim, olha, chamei para uma conversa e tudo, falei, olha, eu estou desaconselhando a senhora, gostaria que a senhora acompanhasse melhor na televisão e tudo, mas eu estou desaconselhando a fulaninha a assistir tal programa de televisão, certo? Ô, Jário, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Lembrando aos ouvintes, o site da Editora Itapuã é www.itapuãeditora.com.br. Repetindo, www.itapuãeditora.com.br. E o telefone para contato com a editora é 31 3357 6550. Lembrando aos ouvintes que a Editora Itapuã, junto com a Editora INED, está lançando o livro Senda Redentora, que é o último livro da trilogia do Ícaro Redimido. E este livro, ouvintes, está magnífico, revela outras encarnações do Santos Dumont, né? Mostra também mostra também no cenário medieval a atuação dos cavaleiros templários. Além disso tudo, traz a história de um papa que foi santificado e vai trazer muito conhecimento sobre a história desse papa. O livro do Dr. Gilson, através do Espírito Adamastor, o mesmo do Ícaro Redimido. Adquiram esse livro, Senda Redentora, vocês vão gostar muito. Ô, Jário, você falava da menina que estava se transformando num programa de televisão? Justamente. Eu tive a oportunidade de conversar com uma mãe ontem e pedir a ela que intervisse na televisão da sua casa. Por quê? Porque a menina, ela está assistindo um programa de televisão, me parece que é diário, alguma coisa assim, e ela, automaticamente, ela está incorporando as personagens dessa minissérie ou série, não sei um remake que já passou anteriormente, há alguns anos atrás, está voltando. Então, por quê? Porque nessa minissérie, as pessoas, elas têm, né, vamos dizer assim, a tônica desta minissérie é a rebeldia, né? Então, ela é centrada na rebeldia.
Então, essa menina, ela começou a se modificar. Ela tem achado que gritar é bonito, ela tem achado que dizer não é bonito, ela tem achado que desfazer das coisas é bonito, ela tem achado que sorrir sarcasticamente das coisas é bonito. Então, ela vem incorporando alguns personagens e, pior, só incorpora o ruim dos personagens. Entendeu? Porque eu não conheço assim, muito detalhadamente essa coisa, não, mas eu acho que deve ter alguma coisa de bom, porque ninguém produz um trem que é tudo mal. Né? Ninguém produz alguma coisa que é só nefasto. Né? Ela devia ver alguma coisa lá que é positiva. Né? E aí eu chamei a mãe falou assim, há muito tempo que eu estou notando mesmo que ela está alterada, está assim, está assado. E o senhor acha, então, que é esse programa? Eu falei, não acho não, tenho certeza. A senhora pode dar um jeito nisso aí e começar a retrabalhar isso, porque senão as coisas não vão andar. Não adianta a senhora gastar dinheiro, perder tempo com terapia, não, porque eu faço a terapia aqui, a televisão diz terapia de lá. Não, não. A disterapia terapia e disterapia. Isso é do mineirense, né, Sônia? Faz parte do dicionário. De um lado, o terapeuta faz a terapia, do outro lado, a televisão faz a disterapia, aí não tem cristão que aguenta. Aí é uma queda de braço, né, É uma queda de braço e que pende muito mais pro lado dele, porque eu atendo uma hora, uma vez por semana, e a televisão tá lá todo dia e o programa tá lá direto. Além de ter o glamour. Além de ter o glamour. Realmente, você disse muito bem. Então, né, os pais têm que estar atentos a estas mínimas coisas, né? Olhar aonde o seletor de canais está posando, né? Para assistir e observar e olhar os ganhos daquele programa. Porque quantas crianças, Sônia, quantas crianças, e eu estou falando assim, crianças aí de 5, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? Quantas crianças nessa faixa de idade estão construindo uma agressividade incontida por causa de desenhos animados. É verdade. Sabe? Por causa de desenhos animados. Isso. Quer dizer, eu acho que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, ela é uma questão sagrada. Né? Ela é uma questão sagrada. Isso aí não se discute. Agora, nós temos que analisar, né, detidamente, né, qual material as nossas crianças estão se alimentando. Não é? De qual material as nossas crianças estão se alimentando? Por quê? Porque o desenho animado de hoje, ele se insere integral, ele vai se inserir com grande força na formação da personalidade dessas crianças, não é? Então, eu vejo as televisões brasileiras, né, com grandes produções, vejo muito respeitosamente, acho que há um esforço da televisão brasileira, tanto através dos programas, como através das telenovelas, como através das reportagens. Há um esforço muito grande, não é, na construção dessa cultura brasileira. Mas eu acho que, naquilo que diz respeito às crianças, nós ainda temos que refletir mais quanto àquilo que a telinha está colocando, está dando visibilidade e, terapeuticamente, você pode ter certeza que é desaconselhável. Ô, Jair, literalmente, o controle tem que estar nas mãos dos pais. Né? Ah, justamente. Uma coisa que eu admiro muito na Microsoft, né, é o que eles chamam de, se não me engano, Microsoft Oncaria, né, que é um programa onde os pais têm condições de programar o computador das crianças, né, para não aceitar isso, para não aceitar aquilo, para não ir para aquilo, não ir para ali, e até mesmo
um relatório, né, daquilo que as crianças estão procurando no computador. Não é? Então, eu acho que os pais não devem ficar distantes destas ferramentas de defesa, porque não é? Muitas vezes as lágrimas de amanhã, não é? Elas começam na insensibilidade de hoje. Sim, com certeza, isso é para se pensar. Ô, Jairo, voltando aqui ao Joabe, o Marcelo faz uma ponderação interessante. A Carmelita falando que o rapaz era um santo e aquela coisa toda. O Marcelo responde: sim, minha querida irmã. Ouvi-lhe atentos relatos, um tanto quanto... o Marcelo passa a refletir. Ouvi atentos relatos, um tanto quanto desconfiado, sobre o comportamento de Joabe. Mas eu não tinha o direito de lançar ali qualquer palavra que viesse entristecer o coração de Carmelita. Afinal de contas, certa vez disse-me Palminha. Palminha, o espírito, né? O espírito, O tempo é o grande solucionador para toda e qualquer questão. Devemos entregar a ele as nossas pendências, pois, no momento certo, a solução se fará. Jairo, eu discordo aqui um pouco do Palminha, Jairo. Por quê? Olha só, Jairo, olha só, eu me colocando na condição de discordar do Palminha. Ué, mas ele fica muito feliz com isso, né? Ele fica muito feliz com isso. Pois é, Jairo, o tempo... O tempo, mas vai deixar o tempo solucionar as coisas, Jairo? Pois é, mas quando ele diz que o tempo é o grande solucionador, o tempo é a solução daquilo que hoje não tem solução, né? O tempo, ele vai solucionar aquilo que hoje não tem solução. Porque aquilo que tem solução, você mesmo soluciona. Não é? Agora, vão restar coisas das nossas vidas, né, que naquele instante são insolúveis. Não tem solução. Não é? Quer dizer, estas coisas nós não devemos ficar presos a elas, porque senão a vida para por aí, né? Isso mesmo. Então, nós entregamos isso ao tempo com resignação, né? Com fortaleza de coração, e nós podemos ver que o próprio tempo, ele é o Senhor de todas as coisas, né? O Palminha esclarece mais isso no livro Tudo Pode Esperar, Tudo né? Pode Esperar, justamente. Ele fala muito essa questão do tempo, né? Como que, né, a gente faz a nossa parte, age, interage, reage, né? Mas o tempo é o grande condutor de todas as coisas. Né? Nós temos um amigo lá em Santos, São Vicente, Santos. Ele levou o livro Tudo Pode Esperar para lá e ele estava me falando que o livro teve uma aceitação assim, muito boa lá no litoral de Santos. Também, né, entre o pessoal das escolas, né? Que o livro conta a história de uma diretora de uma escola, justamente. E entre os professores, que ele teve relato de que os professores passaram a ter uma outra atitude diante da sala de aula. Realmente. Interessante, né? Porque a responsabilidade que todos nós temos, né? Isso. Com aquilo que nos cerca, né? Mas o Tudo Pode Esperar, eu acho um trabalho muito bonito do Espírito Palminha, sabe? Assim, muito reflexivo, muito, né? E assim, mostra a atualidade já. Justamente. Não mostra o que está acontecendo hoje. E mostra, assim, né, aquilo que envolvia aquela diretora, né? Isso, a Eulália. A dona Eulália, né? Assim, o carinho dela com as coisas, mas ela estava ali no cumprimento de uma missão, né? Sim. Ela estava ali no cumprimento de um aprendizado de vida e tudo, e num determinado momento chegou ao fim, né? Chegou ao fim, esgotou. Tudo na vida passa, né? É verdade. Nada é para sempre. Né? Se nós aprendêssemos, né, que nada é para sempre, nós seríamos pessoas muito mais felizes. Né? Não viveríamos das coisas e da vida a eternidade. Né? Mas é daquele jeito, né? O tempo para passar vai depender da gente. Justamente. Vai depender, o relógio vai adiantar ou vai atrasar de acordo com o que eu for adquirindo da lição, né? Justamente. Nos cabe cumprir o nosso papel. Isso né? mesmo. Nos cabe cumprir o nosso papel. É aquela questão que Jesus diz assim, né? Não vos preocupeis
com o que haveis de comer ou com o que haveis de vestir. Né? Isso. Acaso sois vós menores do que as aves dos céus e os lírios do campo? Não é? Isso. A cada dia basta o seu mal. Não é? Quer dizer, então, a cada dia, nós devemos viver aquilo que o dia nos apresenta. Não é? Viver, resolver, solucionar, participar, crescer, engrandecer. Agora, amanhã pertence ao amanhã. Isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Jairo, tá chegando a hora da Carmelita ter o encontro, Jairo. Ter o encontro. Então nós temos que fazer um plim-plim, né, Sônia? Plim-plim, chamada para os nossos comerciais, né, Sônia? Então, isso aí você vai falar do Clube dos Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, isso. É. Jairo, e além do Clube Amigos da Boa Nova, a Boa Nova está precisando de estender mais as suas ondas. Isso, né? Isso. Dar mais oportunidade para outras pessoas, para outros estados, estarem ouvindo a Rádio Boa Nova. Justamente. E para isso nós dependemos da colaboração dos ouvintes. É aquele ouvinte que puder contribuir durante 5 meses com uma pequena quantia, vai ajudar demais nessa extensão das ondas da Boa Nova. Demais mesmo. Não é? Por exemplo, aqui em Minas, Jairo, a gente só consegue escutar pela internet. Pela internet. No sul de Minas ainda algumas pessoas conseguem. O pessoal reclama demais, sabe? Mas não é possível que não sei o quê. Eu falo, qualquer hora a coisa chega aqui, eu não é? É isso mesmo. O pessoal fala com ele, o pessoal está trabalhando para que as ondas da Boa Nova voem longe. Isso mesmo. Né? Se Deus quiser, esses objetivos vão ser atingidos, né, Sônia? É isso mesmo. Jair, a gente gasta tanto com coisas tão supérfluas. O que custa a gente ajudar um pouquinho, né? Nossa, claro, temos que ajudar sim, né? E a gente tem visto relatos, Jário, sobre a importância da Rádio Boa Nova na vida das pessoas. E engraçado que eu escutei outro dia, uma ouvinte falando assim, a Rádio Boa Nova está me ajudando a construir a minha vida. Que bacana, né? Não é que muito, bacana. Muito interessante. Mas isso a gente ouve para todo lugar que a gente vai. Nós ouvimos isso para todo lugar que a gente vai. Eu, por exemplo, no meu e-mail, né? Eu faço questão de colocar assim, assista o nosso programa, radioboanova.com.br, né? E, então, passa o e-mail para um, para outro, e as pessoas veem aquilo ali e sintonizam na Boa Nova, e às vezes nem no programa nosso, mas entra no programa, entra no outro, passa a assistir, passa um pouquinho, a pessoa manda, já recebi vários e-mails assim, Jairo, que maravilha, nossa, você nos passou um achado, um tesouro, quer dizer, por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que a Boa Nova tem uma programação de qualidade, né, Sônia? Isso mesmo. E voltada ao público espírita, com reflexões maravilhosas. Então, quanto mais nós divulgarmos a Boa Nova, mais, né, nós vamos auxiliar, ajudar a difundir o pensamento espírita, mas o pensamento espírita mesmo, né, Sônia? Jair, não esquecendo do trabalho que a Fundação Espírita André Luiz vem desenvolvendo. Justamente. Aos idosos, às crianças com dificuldades. E isso, gente, é muito importante porque, olha, eu falo, Jair, que esse trabalho é até um alívio para nós, que não estamos contribuindo adequadamente, né? Aquela coisa toda, fazendo a nossa parte. Meu sonho, e eu ainda vou cumprir esse sonho, sabe? Num dos próximos lançamentos de um livro nosso, né? De um modesto trabalho nosso, quando eu digo dos espíritos, sim, né? Nós fazermos um lançamento assim, bacana, com a venda dos livros, né, destinadas aí a esse trabalho, né, da Fundação Espírita André Luiz, sabe, Sônia? Isso mesmo. Né, a gente fazer um bom lançamento, talvez lá na região da Rádio Boa Nova, Guarulhos? né?
No Guarulhos. Ô, né? Jário, olha só, é uma questão a ser estudada no Encontro Amigos da Boa Nova aí, ó. Pois né? Guardar um lançamento aí para esse encontro, Isso. né? E levar os livros lá e transformar os livros, a venda dos livros, transformar no auxílio, né? Na contribuição a essa atividade, né? Porque nós sabemos de que é de suma importância e eu vejo, muitas vezes, nós estamos aqui gravando, nós estamos aqui no trabalho aqui, não é? E muitas vezes os próprios espíritos se aproximam e dizem, olha, vocês estão falando pouco do trabalho. Né? Sim. Temos que divulgar o trabalho e às vezes eles falam, olha, não vamos esquecer da Fundação Espírita André Luiz. Por quê? Porque os espíritos sabem, né, da importância do trabalho e sabem das dificuldades com que se atravessa para se manter esses trabalhos. Né? Isso. Então nós temos que colaborar mesmo, né? Ajudarmos um pouco, porque a misericórdia divina ela se manifesta através das nossas mãos. Isso, né? Mesmo. Então, se nós vivemos aí a clamar por misericórdia, a primeira misericórdia ela tem que passar pelos nossos braços. É isso, né? Aí. Queridos ouvintes, então vamos ficar atentos que na semana que vem é o encontro da Dona Carmelita, a mãe do Joabe, com o Joabe. Vale a pena a gente ver este encontro. Eu tenho certeza absoluta que vai acrescentar muito na vida de cada uma. Eu digo de pais que vão estar ouvindo, de cada uma mãe que vai estar ouvindo o programa na próxima quinta-feira com esse encontro da Dona Carmelita e o Joabe. Queremos lembrá-los mais uma vez do nosso blog. Entre no nosso blog, conheça os nossos artigos, está muito bom, tem lá o livro Senda Redentora, que nós estamos lançando. O endereço é www.itapuãeditora.com.br/blog. Conheçam os artigos, vejam lá os artigos do nosso amigo Cláudio Fajardo, que é um conhecedor do Evangelho e tem feito um trabalho muito bonito. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa tarde, Jairo, até a próxima. Boa tarde, um abraço a todos.